A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula do quarto trimestre sobre Jó, a fragilidade humana e a soberania de Deus, a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. É a lição número 2 do dia equivalente ao dia 11 de outubro de 2020. Vimos na primeira aula, o livro de Jó, tivemos uma visão panorâmica, vimos a estrutura do livro, poesia e prosa, e a natureza e a mensagem do livro de Jó. Agora nós veremos nessa lição quem era Jó. Lição 2, texto áureo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó, capítulo 1, versículo 1. Verdade prática. Quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. A leitura bíblica em classe se encontra em Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Objetivo geral dessa aula de hoje: demonstrar que Jó foi um homem rico, mas que, diferente dos demais, tinha um caráter íntegro. Objetivos específicos: mencionar que Jó procurou viver de forma íntegra e justa. Segundo objetivo, citar a prosperidade de Jó como consequência do favor de Deus e destacar a piedade de Jó como modelo para os crentes. Lembrando que o comentarista desse trimestre é o pastor José Gonçalves, escritor, conferencista, e pastor líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. Vamos então ao nosso comentário. Ponto central: o temor do Senhor é a base de uma vida reta e íntegra. Na introdução, o autor sagrado não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé. Jó foi um homem diferente, não em natureza, pois ele era igual aos demais de sua época.
Todavia, foi sem dúvida distinto na espiritualidade. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas mantinha profunda comunhão com Deus. Assim, nesta lição, vamos destacar alguns traços da vida e espiritualidade de Jó. Então, Jó, ele era um homem de profunda comunhão com Deus. Ele tinha uma espiritualidade, um relacionamento com Deus que se destacava de todos os homens da sua época. Tópico número 1. Um homem de caráter irretocável. Subtópico, ele era sincero, ele era íntegro. Íntegro e sincero são duas palavras sinônimas. O caráter define o que uma pessoa é de verdade. Então já começa aqui a distinção, o significado da palavra caráter. O caráter é aquilo que a pessoa é de verdade. Ela é vista, o caráter, essa distinção, ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. Então, o caráter é aquilo que está dentro da pessoa e se manifesta em ações exteriores. O mau caráter define uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta e que, portanto, não possui valores nobres. Esse é o mau caráter. Jó não era um homem sem pecado, mas tinha um caráter irretocável. Então, Jó era pecador, como qualquer outro ser humano desde Adão e Eva, mas ele tinha um caráter reto, um caráter íntegro. Ele buscava a sinceridade, a integralidade do seu caráter justo. Nesse sentido, os primeiros versículos do livro de Jó possuem vários adjetivos que descrevem o seu caráter. Então, o primeiro versículo, ele já mostra todas as características de Jó. No primeiro, o autor o apresenta como um homem íntegro, um homem integral, A palavra íntegro, que traduz o hebraico tam, possui o sentido de inocente, sem culpa. No grego, segundo a Septuaginta, a palavra aletinós remete ao que é verdadeiro. Assim, podemos afirmar que Jó era sincero nas intenções, afeições e diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e os homens. Então, aqui, significado de íntegro, de homem íntegro, é mostrar que Jó, ele era intencional em praticar o bem, em ser verdadeiro nos seus relacionamentos. Ele se esforçava para ser sincero nas suas intenções, nas suas afeições, ou seja, nos seus relacionamentos com as pessoas, e era esforçado para cumprir os seus deveres, seja como marido, seja como pai, seja como patrão, seja como amigo. Ele era intencional em fazer o que era certo, em ser sincero. Segundo, subtópico, no versículo 1, ainda, ele era reto. Ele também era um homem reto, que no hebraico Yassam, tem um sentido de alguém justo, direito. Na Septuaginta, de acordo com o grego amemptos, possui o sentido de irrepreensível. Portanto,
O homem de Uz era justo, reto, direito e se comportava de maneira irrepreensível. A forma como ele se comportava não cabia repreensão de ninguém. Ele era, em todas as suas ações, ele era irrepreensível, ele era reto. Número 3, subtópico. Ele era temente a Deus e desviava-se do mal. Jó é descrito como alguém temente a Deus, que desviava-se do mal. Estas palavras, de acordo com os termos relativos ao hebraico, sur e iare, traduzem a ideia de alguém que prestava reverência a Deus e evitava o mal. Então ele era intencional em reverenciar a Deus e ele era intencional em se desviar de tudo aquilo que era errado, de tudo aquilo que era mal. Já na Septuaginta, os termos relativos ao grego teosebés e apeixo, trazem o sentido de alguém devotado ao culto e à adoração a Deus, e que por isso mantinha o mal sempre à distância. Então ele praticava o culto a Deus, ele era devotado a Deus, ele adorava a Deus e que, portanto, por causa disso, ele então desviava-se intencionalmente do mal, mantinha o mal à distância. As Escrituras mostram que antes de Salomão, muito antes de Salomão, Jó praticava o que o homem mais sábio do mundo posteriormente ensinaria. Lá em Provérbios 3 e 7, ele diz: teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então isso aqui já é o princípio da sabedoria, temer ao Senhor, e apartar-se do mal. Isto é o princípio da sabedoria. Resumindo esse tópico 1, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Aqui está as características do caráter de Jó, que é as características que todo cristão, todo servo, toda serva de Deus precisa ter um caráter semelhante ao caráter de Jó. Tópico número 2, um homem sábio e próspero. Então ele era sábio e ele era próspero. Subtópico 1, conselheiro sábio. Há pessoas ricas que nem são sábias, nem tampouco prósperas. Possuem conhecimento, mas não entendimento. Possuem riquezas, mas não prosperidade. Jó distingue-se nesse aspecto, porque Jó, além de sábio, ele era próspero. Ele foi um homem sábio, rico e próspero. A Bíblia afirma que Jó era maior do que todos os do Oriente. Está lá no versículo 3 da leitura bíblica em classe. Maior aqui não pode ser entendido apenas como uma referência a bens materiais, mas também a sua sabedoria. Estudiosos destacam que Jó era mais importante em sabedoria, riqueza e piedade do que qualquer outra pessoa daquela região e ressaltam o reconhecimento da sabedoria de Jó, conforme se destacava a sabedoria dos orientais expressa em provérbios, canções e riquezas. Isso fazia dele um homem proeminente, um homem importante, a quem as pessoas recorriam com frequência em busca de conselho e
orientação. Então veja que Jó, ele era sábio, ele era próspero em todos os aspectos e as pessoas o buscavam, né, para tomar conselhos. Vamos ver isso em Jó, capítulo 29. Vou ler na melhor Bíblia de Estudo do Brasil, a Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD, a nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil. Jó 29, capítulo 29, versículos 21 e 22. Ouvindo-me, esperavam e em silêncio atendiam ao meu conselho. Acabada a minha palavra, versículo 22, acabada a minha palavra, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles. Então veja que Jó, ele era sábio e, portanto, era conselheiro daqueles que buscavam a sua orientação. Então ele era um conselheiro sábio. Subtópico 2, ele era um homem próspero. O homem de Uz não era apenas rico, mas, sobretudo, próspero. O texto sagrado destaca que, além de sua esposa, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Para os padrões da época, possuía uma família com o formato ideal, né? A plenitude. Ele também era um fazendeiro bem-sucedido. Em sua fazenda havia 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E tinha também muitíssima gente a seu serviço. Está lá no versículo 3 da leitura bíblica em classe. Ele era um homem próspero. Próspero significa, uma das definições de prosperidade é a felicidade plena em todas as áreas da vida. Isso é o que nós chamamos, entendemos, de felicidade. Subtópico número 3, uma prosperidade baseada no ser. Ser, entre aspas. Vamos ver o que significa isso. Jó, portanto, possui um grande patrimônio e uma bela família. Sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele, sua família, seus negócios e, sobretudo, Deus. Não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. Ter e ser. É um dos grandes dilemas da humanidade. Quantas pessoas têm muito, mas não são nada. E quantas pessoas que são grandes homens, grandes mulheres, mas não têm. A vida delas, às vezes elas têm muito, mas o mais importante é ser do que ter. Hoje vivemos numa sociedade materialista em que as pessoas estão muito preocupadas em possuir e elas acabam sendo possuídas por aquilo que elas possuem. Então é muito importante saber que Jó, ele tinha patrimônios, bela família, mas o mais importante era os seus relacionamentos, as suas afeições, aquilo que ele era. Resumindo esse tópico 2, Jó era um homem conhecido por sua sabedoria e prosperidade. Resumindo esse tópico, Jó, ele era um homem pleno, um homem feliz, um homem próspero. Tópico número 3, um homem dedicado à família. O primeiro capítulo de Jó diz: iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem
com eles, versículo 4. Então, o ambiente descrito aqui é de uma família em harmonia, que de forma feliz festejava a vida. Será que eu e você também festejamos a vida? Nós comemoramos com nossos cônjuges, filhos, né? Nós temos que ser pessoas felizes e exercitar a felicidade. Então diz aqui que ele festejava a vida. De forma alguma o texto sugere dissolução, bebedice ou licenciosidade nessas comemorações. Eram confraternizações feitas no ambiente familiar. Então, era um ambiente familiar, um ambiente de respeito, um ambiente em que as pessoas festejavam a vida dentro dos princípios de Deus, dentro dos princípios bíblicos. Tá? Subtópico número 2, um homem de moral e piedade. Jó foi um homem que possuía uma forte moralidade e uma sólida espiritualidade. Além de seu caráter irretocável, o texto deixa claro que ele tinha uma vida piedosa. Essa piedade está presente não apenas nos primeiros capítulos, mas em todo o livro. Mesmo nos momentos de desespero, como consequência de sua aprovação, que nós vamos ver mais à frente, ele sempre mantinha seus olhos em Deus. Essa piedade era a causa da dedicação de Jó à família. Então Jó, ele era um homem piedoso, ele era um homem bom, ele era um homem que praticava a justiça determinada por Deus, ele praticava o bem sem olhar a quem. Ele era uma pessoa de uma moral e de uma piedade que fazia com que ele tivesse um grau elevado de moralidade e tivesse uma espiritualidade sólida. Por causa da prática da piedade, ele tinha uma vida espiritual com um nível extremamente elevado. Isso nos faz pensar em Cornélio, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Cornélio era um centurião romano, era uma pessoa teoricamente alienada de Deus, no entanto, ele era um homem piedoso, a ponto dele, um anjo ir até ele, se revelar para ele, e tem toda uma história, um contexto ali, em que ele busca a conversão. Então veja que a importância da piedade, de dar esmolas, a importância de você ir ao próximo, de você olhar o outro e amá-lo como a si mesmo, ou seja, fazer o que Jesus já tinha ensinado, fazer ao outro aquilo que você quer que ele faça a você. Então Jó, ele era um homem piedoso. Subtópico número 3, um homem de vida consagrada. A piedade de Jó está evidente no cuidado espiritual que ele tinha com os filhos. Nos versículos que nós lemos na leitura bíblica desse texto aqui, mostra que ele se preocupava com a vida e com aquilo que os filhos estavam fazendo. No versículo 5 diz, depois que eles terminavam a comemoração, Jó os santificava, Jó oferecia holocaustos. Então Jó se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos. Jó sempre orava por eles. Veja lá, sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura
pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então, como sacerdote do seu lar, Jó cumpriu o ritual do culto em favor de sua família. Jó intercedia pelos seus filhos, pela sua família. Jó orava, Jó consagrava, Jó oferecia holocaustos pelos seus filhos. Você e eu, como pai, como mãe, como responsável espiritual da família, nós precisamos interceder, orar continuamente por aqueles que estão sob a nossa responsabilidade. O levantar cedo ou de madrugada, como expressão idiomática do hebraico bíblico, é uma forma de enfatizar a piedade de Jó. Essa devoção é demonstrada pela consagração vivida por ele. Então, Jó buscava a Deus pela madrugada. O texto diz que ele se santificava. O vocábulo português santificava traduz o termo hebraico quadash, que possui o sentido de ser separado ou consagrado. Então, essa busca da santificação é uma busca de separar-se do mundo odierno, de separar-se do mundo ao redor e de se consagrar a Deus. É como quando você está em jejum, você escolhe um dia e naquele dia você se separa, né? Você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai cantar cânticos espirituais, você vai se separar de tudo ao redor para se consagrar a Deus com alguns objetivos, dentre eles principalmente o espiritual, né? A consagração da sua própria vida, né? Uma pessoa que é consagrada é uma pessoa que ora. Uma pessoa que ora é uma pessoa consagrada. Então, a consagração, ela já está intrinsecamente ligada à oração. Então, quem ora se consagra e quem se consagra ora. É isso que ele está dizendo. Portanto, à luz da vida de Jó, somos instados a viver uma vida consagrada diante de Deus e dos homens. Então, Jó aqui, ele nos deixa um belo e maravilhoso exemplo de homem que tinha uma vida consagrada, de homem que tinha uma moral elevada, uma piedade, um homem dedicado à família. Resumindo, então, esse tópico, Jó tinha uma vida dedicada à família e devotada a Deus por meio de uma vida consagrada. Que belo exemplo para mim e para você. Conclusão. Destacamos 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó. Primeiro, caráter, prosperidade e piedade. Só compreenderemos devidamente a vida desse gigante da fé do Antigo Testamento a partir dessa matriz, a partir do caráter, da prosperidade e da piedade. É possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. Da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais, sem contudo esboçar piedade alguma. Todavia, ninguém terá um caráter irretocável, não apenas fragmentos ético-morais. Todavia, ninguém terá um caráter irretocável, não apenas fragmentos ético-morais. Prosperidade e não apenas posses. Piedade e não apenas religiosidade. Se não conhecer a Deus na intimidade, se não tiver um relacionamento com Deus, um relacionamento pessoal. Jó era assim. Ele era íntegro,
reto, temente a Deus e se desviava do mal. Que eu e você também, meu irmão, nós possamos ser reto, íntegro, desviando-se do mal e temente a Deus, seguindo o exemplo de Jó. Então aqui nós finalizamos a lição número 2, olhando quem era Jó. Na número 3 nós vamos ver Jó e a realidade de Satanás. Que Deus te abençoe e te guarde. Deixa aqui embaixo já o seu gostei. Um abraço apertado e até a próxima videoaula em nome de Jesus. Amém.